Salve, salve galera, tudo bem? Bom galera, às vezes você deve estar aí pensando, né? Mais ou menos, cara, como que se mede a desigualdade de um país? Como que se mede as características sociais? Como que se mede as características econômicas? O que faz a gente decidir que aquele país é pobre e o que faz a gente decidir que aquele país ele é rico? O que faz a gente decidir que aquele país tem uma boa condição social, uma boa condição de vida? E o que faz a gente decidir que aquele país ele tem uma ruim condição social? Bom, são diversos fatores e diversos elementos que constroem essa base de análise dos países. E um dos elementos, querendo ou não, são as desigualdades. É claro, grandes mestres, que as desigualdades entre nações, as desigualdades entre sociedades, as desigualdades entre países, as desigualdades entre pessoas sempre existiram, sempre. No entanto, a Revolução Industrial, que ocorrera principalmente lá no século XVIII, na Inglaterra, e depois se expandiu para o mundo inteiro, ela evidenciou essas desigualdades. Ela evidenciou, sobretudo, a concentração de renda, pois a Revolução Industrial ela fez com que a maior parte da população passasse, a partir da Revolução Industrial, a sair do campo e se concentrar nos espaços urbanos. E, querendo ou não, os espaços urbanos eram palco dessas desigualdades, pois dentro do mesmo espaço, aliás, dentro do mesmo metro quadrado, você tinha a pessoa com muita renda, o patrão, o dono, a elite e os seus operários. Por isso que a Revolução Industrial ela acabou aumentando as desigualdades que sempre existiram. Aliás, isso é muito importante, que não foi a Revolução Industrial que criou as desigualdades. Desigualdades, diferença entre classes, sempre existiram. Gente, basta analisar a Antiguidade, Grécia, Roma, a Idade Média, o feudalismo, enfim, as desigualdades sempre existiram, mas a Revolução Industrial ela vai evidenciar isso. Ela vai deixar esse elemento mais nítido de poucas pessoas para muitas pessoas. Poucas pessoas donas da fábrica, né? Donas do poder, donas do capital, e muitas outras pessoas submetidas à vontade dessa elite. Mas uma coisa muito importante que a gente sempre pergunta, tá, e ainda assim, como que vai diferenciar essas características sociais entre os países? Aí que tá. A gente tem que analisar dois critérios, os critérios econômicos de um país e os critérios sociais de outro do país. Então, querendo ou não, os critérios econômicos, eles estão relacionados à produção daquele país, à produção material, os bens de produção, a capacidade produtiva deste país. Então, se ele produz muito, ele tem uma forte economia, se ele produz pouco, ele tem uma baixa economia, se ele produz produtos manufaturados, ele tem uma economia X, se ele produz produtos agrícolas primários, uma economia Y. Já as características sociais estão relacionadas à qualidade de vida da sua população. Então, todos os elementos sociais que levam à qualidade de vida da sua população. Uma boa educação, um bom acesso à saúde, um bom acesso à educação, saneamento básico, enfim. Mas aí você deve estar pensando, professor, é possível desvincular essa estrutura, colocar aspectos sociais de um lado e aspectos econômicos do outro? Olha, é bem difícil, porque querendo ou não, dado a condição que nós vivemos, para você ter um bom saneamento, uma boa educação, um bom acesso à saúde, consequentemente uma elevada expectativa de vida, é muito importante que a economia desse país vá muito bem. Mas nem sempre isso é uma realidade. É bem importante que quando a gente pensa em qualidade de vida e a gente levanta, né, todos esses critérios, a gente vai chegar aí onde seria o tema dessa aula, que são o Indicador de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. O IDH ele foi pensado aí no início da década de 90 pela ONU, exatamente para tentar encontrar um meio termo que conseguisse levar para o mundo e apresentar para o mundo países que possuíam bons indicadores de desenvolvimento humano. Isso atrelando a sua economia junto às suas características sociais. O IDH é medido de 0 a 1. Quanto mais perto do zero
é horrível, péssimo, e quanto mais perto do 1, é excelente. Querendo ou não, o IDH ele vai analisar tanto a economia quanto as relações sociais. Mais precisamente, ele vai analisar, por exemplo, a renda da população, a renda per capita da população, vai analisar a expectativa de vida da população, o acesso a serviços básicos de saúde, o acesso ao saneamento básico e, consequentemente, a expectativa de vida. Então, esses elementos, se o país apresentar, que são elementos que atrelam economia mais sociedade, ele vai apresentar um bom IDH. Mas uma coisa muito importante, que de fato, quais são os condicionantes de cada país que vai basicamente definir esse IDH, embora isso não seja uma total realidade. Basicamente, primeiro é o PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a soma das riquezas que um país produz dentro do seu território. Muito importante que o PIB, ele vai analisar o que o país produz dentro do seu território. Ele, por exemplo, vai desconsiderar as remessas que chegam no território. Então, tudo que o país produziu dentro do seu território, ele entra e se computa pelo PIB. Aquilo que o país, as remessas que ele acabou por receber, não é computado pelo PIB, é computado pelo Produto Nacional Bruto. Mas uma coisa muito importante, o PIB e o PNB, o Produto Interno Bruto e o Produto Nacional Bruto, eles estão muito juntos, mas isso é bem importante, porque em cima do Produto Nacional Bruto é que se a gente consegue chegar à renda per capita, que é a renda por cabeça, quanto cada pessoa, no período de um ano, recebe. E em cima deste valor que a gente consegue analisar vários indicadores que eu mencionei, como a saúde, como a expectativa de vida, como o acesso à educação e, naturalmente, como eu aqui colocando, a renda. E aí, lembra que eu comentei que não necessariamente uma economia super elevada, isso significa uma condição social bem elevada? Olha só, como exemplo, nós temos aí a China. A China vem despontando nas últimas décadas com um crescimento econômico absurdo. Entretanto, esse crescimento absurdo da China, que a colocou como segunda economia mundial atrás apenas dos Estados Unidos, não reflete diretamente nas condições sociais de sua população. Olha, a China é um país super rico e isso não interfere diretamente nas condições sociais de sua população. Um outro país que eu também posso mencionar é o caso da Índia. Também vem um crescimento econômico num processo de desenvolvimento mundial, de globalização muito grande, e isso também não reflete para a sua população. Você deve estar aí pensando, eu conheço bem um país que tem uma produção econômica bem grande, mesmo com a crise, mas isso não reflete diretamente na sua população. E se você pensou o Brasil, amigo, você está certo. O Brasil, ele, pelo menos aí nos últimos anos, ele sempre está transitando entre sétima, oitava, nona, décima economia, sétima, oitava, nona, décima economia. Ou seja, economicamente, o Brasil é um país de grande influência mundial, dada toda a sua produção, toda a sua estrutura de desenvolvimento econômico, seja no setor primário, seja no setor secundário, seja no setor terciário. Entretanto, este dinheiro que entra no Brasil não é bem distribuído. E aí a gente chega num outro critério que também acaba por medir o IDH de um país. É isso mesmo, a concentração de renda ou a distribuição de riquezas. Por exemplo, eu tenho alguns países no mundo, e aí vocês já devem imaginar, sempre aqueles top 10 lá, Noruega, Canadá, Dinamarca, Austrália, que apresentam uma economia em valores menor, por exemplo, que a do Brasil. Em valores muito menor que a da China. Em valores absurdamente menor do que a dos Estados Unidos. Entretanto, este valor é bem distribuído, o que vai levar o IDH deste país a ser um IDH alto. Aliás, um IDH muito elevado. O que eu quero mostrar para vocês? São vários elementos que tentam construir a característica de um país. E aí, principalmente, os elementos sociais e os elementos econômicos. Quando a ONU propõe o IDH, que é uma junção de elementos econômicos e elementos sociais, ela acabou por considerar bastante coisas, dentre as quais saúde, expectativa de vida e renda per capita, por pessoa. Isso quer dizer que, mesmo se um país não tiver
uma economia tão pujante em relação ao outro, mas o dinheiro que entra neste país é um dinheiro bem distribuído, é um capital bem distribuído, isso reflete nos seus aparelhos educacionais, no seu saneamento básico, isso vai fazer com que o país apresente um elevado IDH. Por exemplo, seria mais ou menos assim. Imagina que eu tenho um espaço, e nesse espaço moram 10 pessoas. Neste espaço eu tenho R$100. Pensa comigo. Imagine agora que eu tenho um outro espaço, que nesse espaço também moram 10 pessoas. Só que nesse outro espaço eu tenho R$50. Aí você deve pensar, ora, quem que vive melhor, o espaço A ou o espaço B? Quem vive melhor, o espaço A com R$100 ou o espaço B com R$50? Bom, aí depende da análise social também, porque de repente o espaço A tem R$100, mas esse R$100 está na mão de uma pessoa. Então você vai ter uma pessoa com R$100 e 9 sem nada. Em compensação, no espaço B eu também tenho 10 pessoas com R$50, mas esse R$50 está distribuído de maneira justa e harmoniosa entre a sua população, onde cada um tem R$5. Quem vai viver melhor? Quem vai ter uma renda per capita melhor? O espaço B. Viu? É uma comparação muito importante. Aliás, um outro fator também que constrói essa ideia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, muito importante que esse critério ele é muito recente, tá? Ele vai surgir aí no final da Segunda Guerra Mundial. Aliás, ele é muito recente. Porque se a gente pensar em divisão de grupos, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a emergência da Guerra Fria, e eles dividiam os países em primeiro, segundo e terceiro mundo. A ideia de desenvolvido e subdesenvolvido é mais recente ainda. Mas olha que curioso, a chance do indicador social deste país de uma melhor expectativa de vida, de um acesso à saúde e de educação, é sempre tão certo quanto 2 mais 2 é igual a 4. Beleza? Galera, muito obrigado por essa conversa nossa, e eu sempre falo que nós somos muito fortes quando a gente basicamente se abraça, tá? E lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Olha, no começo da aula eu não pedi inscrição, não pedi para você curtir, compartilhar, não fazer nada. Tô partindo do pressuposto que você me acompanhou até o final da aula. Então, se você me acompanhou até o final da aula, dá aquela moral, se inscreva, curte, compartilha, divulga para amigo, roda nos grupos de WhatsApp. Gente, esse negócio de rodar em grupo de WhatsApp é muito bom porque é extremamente prático. Dá uma moral pro canal aí. Afinal, se vocês analisaram um monte de vídeos que eu faço, são de todos os assuntos. Um grande abraço, galera, e valeu demais! Lembre-se, juntos somos mais fortes.